Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela Mapas de Memorização. Hoje nós vamos dar STF Processo Penal Informativos 897, 898 e 899. Vamos para os julgados relevantes destes informativos. Primeiro julgado, pessoal, informativo 897, recurso interposto antes da publicação, é tempestivo, não há que se falar em intempestividade, não há que se promover a nova interposição do recurso se ele já houver sido interposto anteriormente à publicação, perfeito? Próximo julgado, pessoal, ainda dentro do informativo 897, HC, habeas corpus, relator pode discricionariamente submeter o julgamento ao pleno, com base, pessoal, no regimento interno do STF, ok? Então o relator vai fazer o juízo de valor ali naquele HC específico e ele pode submeter ao pleno com base no regimento interno do STF, perfeito? Ainda dentro do informativo 897, HC, ainda dentro do tema habeas corpus, impetrado, o impetrado, pessoal, o HC impetrado contra prisão preventiva, e aí depois você tem uma superveniência de uma sentença condenatória, olha só, o cidadão impetra o HC contra prisão preventiva. E aí, antes do julgamento, você tem a superveniência de uma sentença condenatória. Não será conhecido esse HC, porque você está diante de uma nova realidade processual, tá? Os fundamentos modificam-se, perfeito? Então, não há que se falar em conhecimento, destacando, que nada impede que seja conhecido e reconhecido ali o habeas corpus de ofício, tá? Mas existe uma nova realidade processual, o HC impetrado contra a prisão preventiva, quando você tem a superveniência de uma sentença condenatória, você tem uma nova realidade processual, e aí esse HC não será conhecido ante a essa nova realidade processual, perfeito? Próximo julgado, ainda dando informativo 897, pessoal. Execução penal. Remoção, pessoal, do preso para outra unidade da federação, com argumento de tratamento privilegiado. Olha só, a justificativa que motivou, no caso aqui, o encaminhamento do preso para outra unidade da federação seria que naquele local ele teria tratamento privilegiado em razão do acesso político, enfim, esses figurões que algumas vezes são presos aí e cumprem pena nos seus estados, perfeito? Olha só, pleiteou-se a remoção desse preso com base na argumentação de um tratamento privilegiado, O STF disse o quê? Ora, é vedado, isso não é argumento, tá? Somente é cabível em casos excepcionais, situações excepcionais. E não pode ser fundamentado nesse tratamento privilegiado ao preso, tá? Você tem que seguir o artigo 103 da LEP, Lei de Execução Penal, e também a regra do artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Então, o que você tem que gravar aqui nesse julgado? Só para ficar bem claro, que tratamento privilegiado não serve de fundamento para a remoção de preso, para que o preso execute a sua pena, para que haja o cumprimento da sua pena em outra unidade da federação. Isso não é argumento, tá? A regra é o preso cumprir ali na unidade de federação próxima à família, enfim, tá? Perfeito? Excepcionalmente ele pode cumprir em outro estado da federação, tá? Mas isso é excepcionalmente, situação excepcional, perfeito? Vamos lá, pessoal, próximo julgado informativo 898 agora. Indúbio pro societá, ou seja, na dúvida você vai promover a interpretação a favor da sociedade, não a favor do réu, tá? Essa regra do indúbio pro societá prevalece no oferecimento da denúncia, perfeito? Na dúvida, então, denuncia, perfeito? Embargos infringentes, ainda dentro do informativo 898, embargos infringentes. Plenário do STF, em ação penal originária, em que haja decisão condenatória, você tem
a tranquilidade, a jurisprudência é pacífica, que é cabível os embargos infringentes, tá? Então, havendo divergência, tá? No plenário, havendo divergência na ação penal condenatória, ação penal originária, tá? Uma condenação com divergência entre ministros, perfeito? Pelo menos 4 ministros com votos divergentes, você tem a possibilidade de embargos infringentes, tá? E quando essa decisão de ação penal originária é pela turma do STF, o STF, ó, ação penal originária, vamos voltar no início, ó. Embargos infringentes, plenário do STF, em ação penal originária, tranquilo, cabível, tá? Em decisão condenatória, em que haja divergência, perfeito. E nas turmas do STF, pessoal, quando tem pelo menos 2 ministros votando de maneira divergente, ou seja, votando pela absolvição em sentido próprio, absolvendo mesmo ante a análise ali probatória proposta, né, dizendo que é improcedente aquela acusação exercida ali pelo membro do Ministério Público, nestes casos você também vai ter a viabilidade do embargo infringente, perfeito? O STF neste caso aqui promoveu uma interpretação analógica, tá? O STF disse, olha, no regimento interno há a previsão dos embargos infringentes apenas para o plenário, tá? Por que o STF admitiu-se para as turmas? Porque à época da produção dessa regra de embargos infringentes para o plenário, não existia ainda esse julgamento por turmas do STF. Perfeito? Então, neste caso concreto aqui, o STF falou, olha, também é cabível embargos infringentes quando a decisão em ação penal condenatória de competência originária, tá? Por uma das turmas do STF, quando você tem pelo menos 2 votos divergentes de ministros absolvendo ali em sentido próprio, ou seja, julgando improcedente diante da análise probatória analisada ali, julgando improcedente a pretensão condenatória, você vai ter sim a possibilidade de embargos infringentes. Perfeito? Então, por quê? Na época que produziu-se o regimento interno, não se tinha esse julgamento pelas turmas. Por isso, embora a previsão seja somente para o plenário, utilizando o artigo 3º do CPP, interpretação analógica, estendeu-se também para as turmas do STF, dentro desse cenário exposto aqui aos senhores, estendeu para as turmas do STF também a possibilidade dos embargos infringentes. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, já no informativo 899, interceptação telefônica. É inconstitucional, pessoal, resolução do CNJ que veda a prorrogação em plantão ou recesso. Quais os argumentos? Essa resolução viola a competência do Estado, tá? No que se diz respeito ali a legislar sobre as questões judiciárias locais dentro do âmbito do Estado, tá? Dentro da unidade da Federação. Isto viola a competência da União para legislar sobre o tema processual, lá no artigo 22, inciso 1, perfeito? Isso também, pessoal, vai violar a inafastabilidade da jurisdição, tá? Por quê? Você está limitando o acesso à jurisdição em situações de maneira abstrata, em situações quando você pode ter momentos ali de necessidade de uma prorrogação de interceptação para não prejudicar a investigação e, consequentemente, o interesse público no final de semana. Então, essa vedação, o STF falou, ó, a vedação da prorrogação, vamos lá. Resolução do CNJ que veda a prorrogação em plantão ou recesso forense, pessoal, é inconstitucional, tá? Viola a competência dos Estados, do artigo 125, parágrafo 1º, tá? A competência da União, legislar sobre direito processual, perfeito? E a inafastabilidade da jurisdição, ok? Próximo ponto ainda envolvendo o tema interceptação informativa 899. É constitucional, pessoal, a resolução 36 do MP, resolução 36 de 2009 do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Essa resolução ela apenas regula a medida no MP. Ela apenas regula o procedimento sem inovar no ordenamento jurídico, ok? Então, pessoal, esses foram os julgados relevantes, tá? No tema processo penal, STF informativo 897, 898 e 899. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo.